Êxodo, capítulo 28. E tu aproxima-te a Arão teu irmão, e a seus filhos consigo, dentre os filhos de Israel, para que sejam meus sacerdotes, a Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. E farás vestimentas sagradas a Arão teu irmão, para honra e formosura. E tu falarás a todos os sábios de coração, aos quais eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que façam as roupas de Arão, para consagrar-lhe a que me sirva de sacerdote. As vestimentas que farão são estes: o peitoral, e o éfode, e o manto, e a túnica bordada, a mitra, e o cinturão. Façam, pois, as sagradas vestimentas a Arão teu irmão, e a seus filhos, para que sejam meus sacerdotes. Tomarão ouro, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido. E farão o éfode de ouro e azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido de obra de bordador. Terá 2 ombreiras que se juntem a seus 2 lados, e se juntará. E o artifício de seu cinto que está sobre ele, será de sua mesma obra, do mesmo, de ouro, azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido. E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, os 6 de seus nomes em uma pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, conforme o nascimento deles. De obra de escultor em pedra modo de gravuras de selo, farás gravar aquelas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, farás para eles ao redor engastes de ouro. E porás aquelas 2 pedras sobre os ombros do éfode, para pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os nomes deles diante do Senhor em seus 2 ombros por memória. Farás, pois, engastes de ouro, e 2 correntinhas de ouro fino, as quais farás de feitura de trança, e fixarás as correntes de feitura de trança nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de primorosa obra, lhe farás conforme a obra do éfode, de ouro, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho torcido. Será quadrado e duplo, de 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e o encherás de pedrarias com 4 ordens de pedras, uma ordem de uma pedra sárdio, um topázio, e um carbúnculo, será a primeira ordem, a segunda ordem, uma esmeralda, uma safira, e um diamante, a terceira ordem, um rubi, uma ágata, e uma ametista, e a quarta ordem, um berilo, um ônix, e um jaspe, estarão engastadas em ouro em seus encaixes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravuras de selo cada uma com seu nome, virão a ser segundo as 12 tribos. Farás também no peitoral correntes de feitura de tranças de ouro fino. E farás no peitoral 2 anéis de ouro, os quais 2 anéis porás as 2 pontas do peitoral. E porás as 2 tranças de ouro nos 2 anéis as 2 pontas do peitoral, e as 2 extremidades das 2 tranças sobre os 2 engastes, e as porás aos lados do éfode na parte dianteira. Farás também 2 anéis de ouro, os quais porás as 2 pontas do peitoral, em sua orla que está ao lado do éfode da parte de dentro. Farás também 2 anéis de ouro, os quais porás aos 2 lados do éfode abaixo na parte dianteira, diante de sua juntura sobre o cinto do éfode. E juntarão o peitoral com seus anéis aos anéis do éfode com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto do éfode, e não se separe o peitoral do éfode. E levará Arão os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. E porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor, e levará sempre Arão o juízo dos filhos de Israel sobre seu coração diante do Senhor. Farás o manto do éfode todo de material azul, e em meio dele por acima haverá uma abertura, a qual terá uma borda ao redor de obra de tecelão, como a abertura de um colarinho, para que não se rompa. E abaixo em suas orlas farás romãs de material azul, e púrpura, e carmesim, por suas bordas ao redor, e entre elas sinos de ouro ao redor. Um sino de ouro e uma granada, sino de ouro e granada, pelas orlas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, e se ouvirá seu som quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, porque não morra. Farás também uma prancha de ouro fino, e gravarás nela gravura de selo, santidade ao Senhor. E a porás com um cordão de azul, e estará sobre a mitra, pela frente anterior da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, e levará Arão o pecado das coisas santas,
que os filhos de Israel o verem consagrado em todas as suas santas ofertas, e sobre sua testa estará continuamente para que tenham favor diante do Senhor. E bordarás uma túnica de linho, e farás uma mitra de linho, farás também um cinto de obra de bordador. E para os filhos de Arão farás túnicas, também lhes farás cintos, e lhes formarás tiaras para honra e adorno. E com eles vestirás Arão teu irmão, e a seus filhos com ele, e os ungirás, e os consagrarás, e santificarás, para que sejam meus sacerdotes. E lhes farás calções de linho para cobrir a carne vergonhosa, serão desde os lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem no tabernáculo de testemunho, ou quando se achegarem ao altar para servir no santuário, para que não levem pecado, e morram. Estatuto perpétuo para ele, e para sua semente depois dele.